No centro da liturgia da palavra hoje, a gente pode encontrar claramente esse tema da vocação, do chamado de Deus, né? Primeira leitura do livro do profeta Isaías, depois o Evangelho, chamada de Pedro, e Paulo também, falando do seu próprio chamado como o último de todos, mas que também foi chamado pelo Senhor. A experiência de cada um de nós que encontra verdadeiramente a Deus, está o fato de experimentarmos, né, esta distância que existe entre a santidade, a bondade, a beleza de Deus e a nossa própria limitação, a nossa própria fraqueza. São Paulo vai expressar essa contradição que existe dentro de nós, dizendo: eu vejo o bem que eu tenho que fazer, mas eu não faço esse bem que eu vejo, acabo fazendo o mal que eu não quero, né? Vejo o bem que eu deveria realizar, mas nem sempre tenho a força de realizar isto. Na experiência de todo autêntico encontro com o Senhor está isso, o próprio reconhecimento da fraqueza, da debilidade, inclusive da nossa indignidade. Mas, ao mesmo tempo que esses textos evangélicos, eles mostram isto, né? A experiência, o sentimento do homem que se encontra diante de Deus, que recebe um chamado: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador, diz Pedro, como quem diz: cuidado comigo, porque eu posso falhar contigo. Ao mesmo tempo que esses textos evangélicos mostram, né, esta consciência do homem que se encontra com Deus e que sabe que a sua vida não corresponde à beleza e à grandeza de Deus que vem ao seu encontro, ao mesmo tempo está esta palavra do Senhor que confirma estes chamados, apesar da sua debilidade e da sua fraqueza. O Senhor pede que realizemos aquilo que Pedro expressa nas suas palavras, depois de receber esta ordem do Senhor de lançar as redes: em teu nome. O Senhor pede que nós não nos fixemos tanto na nossa debilidade, na nossa fraqueza, nos nossos defeitos, e nos fixemos mais na palavra que Ele nos dirige, na força da sua palavra, como que dizendo: eu te conheço, eu sei a tua fraqueza, eu sei a tua debilidade, o que você diz é certo, teus lábios são impuros, diz Isaías, né? Eu sou apenas um homem de lábios impuros. Eu sei que você cai, que você é um pecador, mas não te concentra em primeiro lugar nisso. Concentra-te e esteja atento à minha palavra, porque a força da minha palavra, ela pode te transformar. Na força da minha palavra, eu farei de você um pescador de homens, te capacitarei para a missão. Nós podemos cometer um erro nosso caminho com Deus, que é o de fixarmos-nos exageradamente em nós, no que nós podemos e no que nós não podemos, nas nossas qualidades e nos nossos defeitos. É um erro, porque olhando para nós mesmos, nós vamos identificar o que Isaías identificou, o que Pedro, o que Paulo identificou. Mas se nós, além de olharmos para nós mesmos
e para além do olhar que nós podemos dirigir a nós, fixarmos-nos na palavra que o Senhor nos dirige. O milagre acontecerá, e a transformação que nós vemos que pela nossa própria força não alcançamos, se dará na força e no poder da palavra de Deus. E Deus confia em nós, Deus deposita a sua confiança em nós, porque consegue enxergar em nós aquilo que nós mesmos não somos capazes de enxergar. O olhar de Deus e a palavra que Ele nos dirige, extrai o melhor de nós mesmos. Aquilo que muitas vezes está escondido, oculto, inclusive ao nosso próprio olhar. Quando nós nos deixamos conduzir pela palavra de Deus, quando nós confiamos na força desta palavra, quando nós nos deixamos orientar por esta palavra, o milagre começa a acontecer na nossa vida. Quando nós começamos a colocar em prática aquilo que o Senhor nos diz, nos fala, independentemente da consideração do nosso limite, da nossa fraqueza, o milagre começa a acontecer. Quando nós nos fiamos da palavra de Deus, muito para além das considerações de prudência, de experiência pessoal, de técnica, né? Que poderiam ser todas as desculpas que Pedro poderia usar para resistir-se ao mandato do Senhor de lançar uma vez mais as redes, porque Pedro era um pescador experiente, e ele sabia que já não ia mais dar peixe, mas ele diz: em teu nome lançarei as redes. Prescindindo da minha experiência, prescindindo daquilo que eventualmente a técnica do pescar indica, é no teu nome, em teu nome que eu vou fazer. Tudo começa a mudar na nossa vida, se a nossa atenção primeira é voltada para a palavra de Deus. Tudo começa a mudar na nossa vida, se nós começamos a praticar esta palavra. Tudo começa a mudar na nossa vida, quando nossos passos são orientados por esta palavra. Muitas vezes nós fazemos essa experiência que Pedro fez, da frustração. Passamos a noite inteira lançando as redes ao mar e não pescamos nada. Quantas vezes a nossa vida é marcada por essa frustração? Tentei, me esforcei, fiz, falei, lutei, briguei, usei todos os meios que eu conheço, mas não obtive resultado. Isso estava acontecendo com Pedro. Aí o Senhor entra e diz: vai por aqui. E Pedro obedece, e aquela frustração se transforma em vitória. Isso pode acontecer na nossa vida também. A palavra de Deus tem esta potência para operar milagres, para operar transformações. Aquele que escuta a minha palavra e a põe em prática, e a pratica, e a exercita na sua própria vida, o Senhor Jesus vai dizer em outra ocasião, é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, as enchentes, mas a casa não caiu. A palavra de Deus, acolhida, transformada em vida, praticada, se transforma nesta rocha sobre a qual a nossa existência pode ser construída. O Senhor nos convida a prestar atenção a esta palavra, a não ficarmos
remoendo coisas, voltando o nosso olhar sempre, uma vez e outra, para a consideração dos nossos pecados, das nossas faltas, das nossas imperfeições, ficar amarrados a isto, como se a nossa vida se reduzisse a isto, né? Saber dirigir este olhar a Deus, abrir os ouvidos à sua palavra, que não é uma palavra de acusação, de condenação, mas é uma palavra que resgata aquilo que nós temos de melhor. E resgatando aquilo que nós temos de melhor, aí sim nos dá a força e a possibilidade de vencer imperfeições, de viver uma vida diferente, de fazer novas escolhas. Mas tudo começa da consideração desta palavra, da confiança na força desta palavra, no abandono desta palavra, nesta palavra, que é sempre uma palavra que nos lança para adiante, que é sempre uma palavra de promessa, que é sempre uma palavra de esperança, que é sempre uma palavra de amor. Este é o meu filho, minha filha amada, em quem eu coloco a minha confiança. Pedro fez esta pesca milagrosa, depois desse ato de obediência à palavra do Senhor, de escuta e obediência a esta palavra. Nós também, né, faremos esta pesca, transformaremos a tristeza em alegria, a desesperança em confiança, na medida em que nós vamos prestando atenção a esta palavra do Senhor. Nós guardamos tantas palavras que nos fazem sofrer, né? Quantas palavras dos homens que nos machucam, nos ferem, nos colocam para baixo, nos levam ao desânimo, nos fazem desistir de sonhos, de projetos, nos fazem sentir menores do que nós somos, e a gente remoe aquelas palavras, né? Parece que aquilo volta com uma insistência, né? Não, às vezes são palavras de acusação que nascem do nosso próprio interior também, nos mantém preso a alguma situação do passado, algum erro cometido, alguma situação que nós identificamos na nossa vida de errado, e a gente fica preso àquilo, e volta, e remói, e aquilo parece que define a nossa existência, nos prende, nos amarra a uma situação que já passou, e nos impede de escutar a palavra que o Senhor nos dirige hoje, que é uma palavra de confiança, que é uma palavra que nos estimula, nos empurra verdadeiramente para dentro, para diante, para frente. E é esta palavra que nós temos que prestar atenção, né? É a palavra do Senhor que assegura a sua presença ao nosso lado, que assegura a confiança e o amor que Ele tem em nós, apesar dele conhecer as nossas limitações, as nossas fraquezas e o nosso pecado, né? Porque Ele sabe que esta palavra tem a força de nos transformar, que não vamos ser nós, com a nossa consideração, com um sentimento de remorso que vai nos destruindo, ou com palavras que nos colocam para baixo. Não vai ser isso que vai nos salvar e nos fazer melhores. Ele sabe que é esta palavra que assegura a confiança que Ele tem em nós, o amor que Ele tem por nós, que é esta palavra que diz: vai em paz, porque os teus pecados estão perdoados, que é esta palavra que verdadeiramente nos capacita para ir adiante e fazer o melhor das nossas vidas. E é a esta palavra que nós temos que prestar atenção, e é a esta palavra
que o Evangelho e a liturgia da palavra hoje nos convida a prestar atenção. 3 vocações. Isaías, aquele que sentia que era um homem de lábios impuros, de vida imperfeita. Pedro, que diz: afasta-te de mim, que eu sou pecador. Paulo, que diz: eu sou um aborto, o último de todos. O Senhor se dignou a aparecer até a mim. Todos eles, depois de fazer a experiência da sua fraqueza, puderam dizer também: ok, Senhor, envia-me. Já que tu confias em mim, já que tu diriges esta palavra, eu vou confiar na força da tua palavra e vou me deixar conduzir por esta palavra. E assim, tomara seja com cada um de nós também. Fazemos todo dia a experiência da nossa limitação, mas o poder de Deus, o poder da sua palavra, o poder do seu amor, a força da sua presença ao nosso lado é maior do que a nossa fraqueza. E este olhar de Deus descobre, revela em nós aquilo que nós temos de melhor, e que sem este olhar e sem deixarmos nos conduzir por Ele, nem mesmo nós somos capazes de perceber que existe em nós. No interior de cada um de nós, no coração de cada um de nós, no mais profundo de cada um de nós, existe uma coisa que é bela e que nem sempre nós nos damos conta, que nos remete ao relato da criação. Quando Deus fez o homem e a mulher, Ele viu que era muito bom. E Deus os criou à sua imagem e semelhança. Essa é a nossa verdade mais profunda. Aquilo que Deus fez na sua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós, é muito bom. Mas nós precisamos olhar a nós mesmos com o mesmo olhar com que Ele olha, para descobrir isto, para revelar isso através das nossas escolhas e das nossas ações. É preciso primeiro escutar uma vez mais a palavra que Ele nos dirige. Você é meu filho, minha filha amada, em quem eu coloco toda a minha confiança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada. Renovemos a nossa fé.